Então, dando continuidade na aula 6 do módulo, a gente vai falar sobre incidência política. Alguém já ouviu esse termo? Não? Realmente, ele é um pouco diferente, assim, né? Mas não é nada diferente do que a gente já vem fazendo aqui. E aí o que é? É a capacidade que a gente tem de influenciar a formulação de políticas públicas ou práticas, não precisa ser só a política pública, ou práticas sociais por meio da participação ativa de diferentes atores sociais. Então, o que é incidência política? É a participação ativa para mobilizar uma política pública ou uma melhor prática pela população. Enfim, é o que garante a gente conseguir interferir na gestão, ter uma gestão compartilhada. E é um direito garantido na Constituição. Afinal de contas, a Constituição ela foi construída pela população. Todo mundo sabe que ela é lá de 1988, então o Brasil vinha de um período da ditadura militar, então muitos direitos foram perdidos, e aí quando tem a nova Constituição, com a participação da sociedade, entraram vários direitos que antes não eram previstos justamente pela participação social. E aí tem aqui o exemplo. E aí, dentro do que a Constituição fala, ela traz alguns direitos assim, e eu trouxe todos os direitos que são relacionados à associação da sociedade civil, de grupos da sociedade se organizarem. Então ele fala aqui, ó, vamos supor que a gente está todo mundo batalhando por uma mesma causa aqui dentro da sala, o motivo X. E aí, beleza, quais são as regras para a gente se unir e criar um coletivo, uma ONG, um grupo, qualquer coisa que seja? E aí a Constituição vai falar, olha, vocês todos podem se reunir pacificamente, sem armas, então se a gente quisesse pegar paus e pedras para ir na prefeitura, já seria errado, porque a Constituição fala que qualquer reunião tem que ser pacífica, sem armas, e aí em locais abertos ao público, independente de autorização. Então vamos fazer uma manifestação agora na frente da prefeitura. Eles podem proibir? Não, desde que a gente seja pacífico, né? E que não frustrem outra reunião anteriormente, né, convocada. Então vamos lembrar, lá em 2022, quando estava tendo o auge da disputa do Lula com o Bolsonaro, e aí eu não lembro, não sei se vocês lembram, que eles foram todos para frente do Congresso e aí tiveram que botar tipo uma grade assim, porque pô, imagina, botar dois grupos opostos ali, a chance de ter um problema era bem, bem grande. E aí por isso que tem esse trecho falando assim, desde que não frustre outra reunião para aquele local, sendo apenas exigido aviso prévio à autoridade. Então é assim, olha galera, vamos nos reunir, fazer uma manifestação? Vamos. Nós só vamos comunicar ao órgão competente para ele ter a ciência, para se tiver alguma outra reunião eles avisarem, se não tiver a gente vai. Então eles não podem impedir qualquer forma de associação da população por alguma causa. E aí, ok, criamos uma instituição, um coletivo Jovens Líderes. Aí tem lá o inciso seguinte, é plena liberdade de associação para fins lícitos vedada de caráter militar. Então se a gente quisesse criar um coletivo com caráter paramilitar, querendo pensar em organização paramilitar, aí já não é permitido. Justamente porque a gente, na época, estava saindo de um período de ditadura militar, então eles colocaram essa previsão aí para ficar bem claro de que as coisas não voltem a acontecer. A criação dessas associações e das cooperativas independem de autorização. Então, se a gente quiser criar agora, ninguém vai falar se a gente pode ou não criar, porque elas independem de autorização, sendo vedada a interferência estatal no funcionamento. Então, além deles não poderem impedir um grupo da sociedade de criar uma associação, eles não podem também interferir em como aquele grupo vai se organizar ali dentro da legalidade, né? E as causas. E elas só poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter as atividades suspensas por decisão judicial. Então, ainda assim, a gente criou uma associação, a gente está atuando, está causando problema para esse grupo que já está aí, que está acomodado, vamos supor, um grupo determinado, de determinado lugar, né? Vou deixar bem claro. Assim. Então, eles também não podem querer acabar. Qualquer associação, para finalizar, tem que ter a decisão da justiça. Então, não é um decreto, não é uma lei que finaliza ou suspende as ações de uma associação. E aí, ninguém poderá ser compelido
compelido a associar ou permanecer associado. Então, também ninguém é obrigado a permanecer para sempre nessa instituição ou se associar a ela. E as entidades associativas, quando expressamente autorizadas, têm legitimidade para representar seus filiados. Então, vamos supor que a gente aqui é um coletivo e aí entraram na justiça contra um grupo ou mais de um desse grupo. Então, a associação consegue representar essas pessoas ali dentro de um processo judicial. Então, a Constituição ela traz várias regras assim que protegem o direito da população em se associar. Então, ela fala sobre não interferência, que não é precisa ter autorização para se associar, para suspender as atividades ou acabar precisa de uma decisão judicial. Então, a Constituição ela fala, olha, livre, desde que siga essas regras, para vocês atuarem na causa que vocês acharem necessário. E aí eu trouxe algumas formas da sociedade civil se organizar. Então, eles podem se organizar em entidade de classe. Fala. Basta querer e criar o grupo. Ter pessoas que estejam alinhadas à sua causa. Porque todos podem reunir-se, todos têm plena liberdade de associação. A criação independe de autorização do poder público. Aí é onde a gente pode se reunir. Aonde você quiser. Ó. Todos podem se reunir em locais abertos ao público. Claro que eles não podem proibir de se reunir em local privado. Então... Eu não fiz entender. Tipo, onde a gente pode ir para poder trazer essas informações todos juntos? Hoje... É porque tem duas diferenças. Tem a minha atuação como indivíduo, e aí eu posso ir na ouvidoria, eu posso procurar informação nas secretarias, eu posso ir denunciar no Ministério Público, em vários locais. Como associação, aí já é diferente. A associação ela vai ter que todo mundo estar alinhado àquela causa, vai ter uma estratégia de atuação, não vai... Aí já é outro rolê, entendeu? Agora, por exemplo, se a gente criou um grupo hoje, tem que ter a causa aqui para batalhar, para saber aonde vai, como vai. E aí, mas se fosse só eu, Gabriel, a minha causa lá perto de casa, do serviço de varrição, que nunca tem, aí cabe a mim só solicitar. E se não for, reclamar e etc. Mas como grupo, aí as causas são diferentes. A gente vai ver mais para frente esses detalhes. E aí a gente poderia... a Tamires, que já se formou engenheira, qual é a entidade de classe? A forma de associação é o Conselho Regional de Engenharia, né? Então, a entidade de classe é uma associação dentro de um fim profissional ali. Então, por exemplo, quem se forma em Química tem um Conselho de Química, de Psicologia. Então, essas entidades de classe, elas representam determinados grupos. Mas numa questão funcional, assim. Aí a gente já tem as associações, e aí eu trouxe aqui o que é, ó. São organizações formadas por pessoas que se unem para alcançar algum objetivo comum, podendo ter fim social, cultural, empresarial, filantrópico. Aí essas pessoas vão se organizar pelas causas que mobilizarem elas. As fundações... e exemplos de associações, né? Que a gente tem a própria Onda Verde, sendo uma ONG, é uma forma de associação da sociedade. A gente tem o Greenpeace, que também é uma outra associação, que é uma outra ONG que também atua na política pública ambiental. Mas aí a gente também tem fundação. E qual é a diferença da fundação para associação? Se a gente fosse criar uma associação aqui, a gente partiria do zero recurso financeiro, né? Temos a vontade, temos a energia para atuar. Já a fundação, ela já parte com recurso. Então, se cada um daqui fosse dar X reais para iniciar essa instituição, esse grupo, aí sim a gente já começaria como uma fundação e não como uma associação. Mas tem outras formas da sociedade se unir. Em partidos políticos, então se a gente quiser criar um partido político, Jovem Líder, também é permitido, é uma forma da sociedade se organizar para atingir um bem, que aquele grupo considera essencial. E aí, por meio de coalizão, rede, fórum, movimentos sociais, coletivos, tem várias formas que os grupos têm, a sociedade tem de se unir para uma causa. Aqui eu trouxe alguns exemplos. Então a gente tem a CIA de Arte Popular, que atua em Caxias, que é uma associação para a cultura, então eles atuam com questões teatrais.
Mas a gente também tem o coletivo da Onda Verde, que atua com as questões socioambientais, então tanto culturais quanto de natureza. E aí são grupos que atuam voluntariamente, então as pessoas elas não recebem, elas vão lá para dar o seu tempo e a sua mão de obra em prol de uma causa única que aquelas pessoas ali entram sabendo. Assim como o pessoal da cultura, do esporte, do lazer, do turismo. Você pode se associar para qualquer coisa. Quero criar um grupo para promover turismo sustentável, beleza. Quero criar um grupo para melhorar, para a questão do pedal, beleza. Para meio ambiente, beleza. Tudo perfeito. E aí eu trouxe alguns temas aqui que vocês deveriam... Para a gente fazer um pensamento do seguinte. Se a gente fosse para batalhar por uma causa que não vai remunerar a gente, é uma causa que a gente só acha que é importante, que vocês... eu gosto de falar assim, é o que fariam vocês acordar cedo num sábado para batalhar por essa causa. É o sentimento, né? E aí eu trouxe alguns temas de coisas que já foram faladas dentro da sala para a gente escolher, se fosse escolher algum, se a gente fosse criar um grupo... Porque, assim, não adianta a gente criar um grupo dentro do meio ambiente, porque o meio ambiente é gigantesco, né? Você pode pensar dentro do ambiente em saneamento, em mobilidade, tudo. Então, a gente teria que escolher uma causa única, né? Para também não ficar tirando para todos os lados. E aí, vamos fazer... Alguém acha que tem algo que a gente vai fazer uma votação de qual é o tema que a gente escolheria? E aí, as propostas são essas. Mas tem algum tema que vocês acham que seria interessante batalhar que não está aqui? Saúde? Vou botar outra aqui. Algo mais? Algo mais? Vai começar. Ah, já tá separado. Boa. Pô, vai passando aí. Cada um pega um papel e vai passando. E aí vocês vão anotar o número da opção de vocês. E aí lembrando, aqui é individual. É assim, o que eu, Gabriel... Então, por exemplo, eu, Gabriel, se fosse acordar cedo no sábado para dedicar o meu tempo... Educação ambiental, ele abrange, tipo assim, os civis e os cidadãos ou só a parte da escola? Todas essas ações aqui... elas vão ser pensadas, se a gente fosse se unir para batalhar, de uma maneira geral. E aí, por exemplo, se eu fosse escolher um tema, eu tenho o meu... Por exemplo, eu acordaria cedo para um tema e não acordaria cedo para dedicar meu tempo a outro tema. Porque eu tenho mais afinidade com uma coisa do que outra. E não é porque eu entendo a importância de todos aqueles que eu vá batalhar como civil por todos aqueles. Eu tenho as minhas preferências de temas, né? Pessoal, depois que vocês escolherem o número, dobre o papelzinho e coloca aqui dentro do copo. Aqui, ó. Quer colocar o nome? Não. O voto é secreto e ele é intransferível. 3. Então, a disputa vai ficar entre o 3 e o 4. Ciclofaixa, mobilidade e educação ambiental. Isso daí é certão. Ninguém botar no 4. Que isso, eu não... A Tamires defendendo 4. Alguém quer defender algum dos lados? Eu quero. Qual? Defender qual lado? Tamires Calma aí, vamos um por um, vai. É educação ambiental. Por quê? Mano, porque, tipo assim... Pode repetir o que eu falei. Não, mas fala aí. Se a pessoa... Educação ambiental tem isso daí tudo já, ó. Saúde Mano, se a pública. pessoa, tipo assim, igual o Mate falou comigo aqui, se a pessoa souber educação ambiental, com certeza ela vai levar na risca todos os tópicos, praticamente, entendeu? Não, só que, assim, tem um pouco de diferença. Porque, assim, quando a gente está educando as pessoas. Então, se a gente estiver pensando em, talvez, tipo assim, infraestrutura, a gente vai estar criando coisas também. Então, tipo, muda um pouco o foco. Um é mais o ser humano, outro é mais coisa. Mas dá pra entender os dois lados. Então, Mas tipo, tá tu me dando acordaria esse- cedo pra dar uma aula de manhã
se fosse necessário, porque é a tua causa que tu gostaria de... Porque aqui não é sobre o que é mais importante, é sobre o que vocês gostariam de doar o seu tempo. Alguém Aqui, ó, a causa que vocês lutariam por melhoria, entendeu? Alguém pra defender ciclofaixa e mobilidade? Eu nada, eu tenho o meu preferido. Quem era, Luna? Meu educação ambiental, já falou. E aí? Protege isso. Alguém quer... O meu era 2. Alguém quer mudar voto de alguém? O meu era o 2, mas já foi. Alguém não concorda com o voto do amigo e quer contra-argumentar? Ela tava bem falante na aula de ciclofaixa e mobilidade. Ela pode falar. Quem? A Fernanda? Não? Ah, tá. A Sofia, então. Ah, a Sofia fala. Por que das ciclofaixas? Fala. Vai falar como? Não, por que você escolheu? Fale como se fosse uma política. Eu coloquei a ciclofaixa porque eu acho que é o que mais me afeta. É o que eu mais tenho mais conhecimento, que eu acho que mais me afeta. Porque todo dia eu vejo de bicicleta, todo dia eu sofro, eu tenho perigo de quase morte. E eu acho que é uma questão de saúde pública também, porque tem perigo de acidentes, de mortes e tal. Eu acho que a gente Entendi. deveria ter essa segurança. Eu acho que Então, deve ser dentro do implementada a contexto que você vive, essa é a que você mais... Sim, é o que mais me afeta. A falta de ciclofaixa é o que mais me afeta e que eu acho mais necessário na minha vida. Sim, boa. E aí? Foi? Alguém quer defender os votos? Porque aí a gente vai... Agora é o momento da discussão, porque a gente vai para a decisão final ali, entre um e outro, ó. Lembrando que mobilidade, a opção número 3, É. ciclofaixa e mobilidade, não é só sobre a ciclofaixa. Mobilidade... Nesse módulo, entra tudo. É acessibilidade para quem não tem. Tudo que a gente fez naquela atividade. Tudo tipo ônibus, horário, rua, ponto de ônibus, tudo calçada, tudo entra em mobilidade, né? A apresentadora desta eleição. Quem será que vai ganhar? Fala um pouquinho sobre a educação ambiental. Então, você acordaria. O exemplo é sempre esse. Tipo assim, eu iria para sair do meu conforto, para batalhar por uma educação melhor, seja indo em escola, falando com político ou dando aula, ou eu acordaria para reivindicar a melhoria na mobilidade, um ônibus que passe mais, ciclofaixa que não tem, lá não sei aonde. Entendeu? É tipo assim, é o que você, dentro do seu coração, toca mais. É claro que todos têm a sua importância. Eu, por exemplo, acho que tem... Galera, eu acho, por exemplo, que a educação ambiental, dentro de todos os temas, é um dos mais importantes. Mas eu não acordaria para gastar meu tempo com educação, porque eu gosto mais de outras coisas que estão aqui. Entendeu? Você até agora falou seu favorito. Eu não acordaria cedo. Pode ser. Exatamente. Não, não vou dizer não. Votei. Ô, me dá uma conexão errada aí. Não, meu voto não foi desses que estão entre nem os mais votados e nem os menos votados. Ele colocou lá a Unidu. É o 6? É o 6. É o 6? Aí, Não é pra... Não vou falar, é pra não secreto. desperdiçar papel, né? Não quero influenciar Vai, ninguém. dobra e Mas guarda. já acabou. Não, vai ter outra votação, filho. Ele ficou na cabeça dele. Mas se não foi os mais votados e os menos votados, não tá na votação. Ela tem um ponto. Esse argumento foi fraco, Gabriel. Foi um ou Quanto foi, Gabriel? Depois a gente Rapaz, ela cortou demais, velho. Cortou demais. eu acho que foi um. Eu ia nele, mas eu vi que ele não tinha tanta chance pelo que eu tava percebendo, aí eu tive que trocar o segundo que eu mais gostaria. Qual? Que é o 2. Eu gosto muito de esgoto sanitário, é um tema que eu... Ah, não, eu vou. 4 de novo. Estão deixando a gente sonhar, estão deixando sonhar. Não, ela tava aí escrevendo de novo. 3.
A paz de Cauê. 7-1. 4. Opa. Tá uma pequena distância, né? Estão deixando sonhar, 4. Gente, vocês dobraram tão dobradinho. 3. Acabou o sonho do Edson. 4. Opa. Nem mais voto. Tô adorando. 3. Último voto. Quem será que vai ganhar? Mais um lá na aula. Esse tem peso? 3. Então vamos lá. Avançando, então. Beleza, a gente já sabe qual é o tema que a gente vai atuar. Mas quem serão nossos aliados nessa causa, né? Porque a gente precisa entender que a gente precisa buscar pessoas que têm o mesmo propósito que a gente. E aí não necessariamente pessoas, eu estou falando de seres humanos, mas podem ser instituições, até órgãos do poder público, que é onde a gente iria para buscar um apoio, buscar pessoas para batalharem pela nossa causa. Então, e aí? Vamos começar a pensar e falar locais e pessoas. Quem serão nossos aliados? Já sei que não é na secretaria que a gente mandou mensagem. Outra pessoa dela, não. Obrigado, amigo. Quem quer falar? Você conseguiu falar com a Secretaria de Planejamento? Liguei pro de planejamento, só que eles não atenderam. Aí eu liguei pro de transporte, fazendo as perguntas que eu ia fazer tudo pra mim de planejamento. Aí ela disse que ia mandar o meu contato pra pessoa que estava no meio desse planejamento. Aí ela vai entrar em contato com você. Ela vai entrar em contato. Duvido. Nunca mais vai ver. Então, vamos esperar até semana que vem, até terça-feira. E aí, se não entrar, aí a gente volta na ouvidoria e quero registrar uma reclamação. Porque eu não consigo entrar em contato com o telefone que está público. E assim, existe a transparência. A transparência é falar quais são os canais. E agora, se eles dão transparência para algo que não funciona, eles estão indo contra um princípio que a Constituição fala que o poder público tem que ser transparente. E aí a gente vai continuar. E é isso, pressionar. Já garanto que pintou um WhatsApp falando, fulana, tem uma menina aqui que quer saber da informação tal. Talvez ela esteja pegando informações ainda para responder. Tipo, nem sempre as pessoas vão ter as informações de imediato. Às vezes ela não sabe nem que está na fila, por exemplo, da demanda. Às vezes ela fala, demanda de mobilidade, ciclofaixa, deixa eu olhar aqui se chegou aí. Aí tá lá ainda. Então vamos dar tempo, né? Porque a gente não sabe para não fazer nenhum julgamento, mas vamos esperar até semana que vem e aí a gente vai seguindo. Mas e aí? Quem? Quem será nossos aliados na causa pela mobilidade aqui em Paracambi? O Lula. Pô, o grupo de ciclismo, então, né? Já ele tá aliado, né? Cadê a caneta aí? Você quer continuar escrevendo ou você quer passar a sua função para alguém? Eu também vou estar lá. Escolhe alguém aí. Não, pode ser bem. Sofia, anota pra gente ali Quem vai falar aí? as pessoas que a gente vai falar. Um otário. Sabe que tá saindo uma... Então o grupo... Alguém sabe o nome do grupo de ontem? Eu não lembro. Ciclista. Quem quer falar? Paracambi, vai que Motobike. Então bota aí. Motobike. Põe PPI motobike. GL vai fazer parte, né? Eu tenho uma ideia de outro grupo onde eu iria, mas eu vou esperar vocês falarem. Com certeza alguém vai pensar. Mas isso ok, tá, já temos bastante gente para poder tentar convertê-los à nossa causa, né? Pessoas que também estão relacionadas ao tema. Agora, mais importante do que saber quem pode estar do nosso lado e qual é a causa, é saber qual a estratégia que a gente vai utilizar. Porque, assim, pensar mobilidade, a gente pode estar indo para o caminho do transporte, a gente pode estar indo para o caminho das calçadas, das ciclofaixas,
de infraestrutura de ponto de ônibus, de aplicativo, de legislação, já que a gente viu que hoje está grátis porque foi uma vontade política, mas não tem uma lei que determine que seja grátis. Então, se o próximo prefeito quiser voltar a cobrar, teoricamente não tem, é um pouco mais fácil do que se tivesse uma lei. Então, também tem atuação na criação das leis. Qual é a forma de estratégia para a gente melhorar a mobilidade aqui em Paracambi que vocês entendem que seja a melhor que a gente lutaria? E aí tem gente que vai preferir usar uma estratégia de ir para manifestação, seja física, seja virtual, seja... ou então procurar para conversar com os poderes. Tem diversas maneiras. Tem gente que prefere atuar indo a campo, levantando dados, levantando informações e pesquisas. Todas são formas válidas de atuar. Agora a gente tem que escolher como é que a gente vai atuar na mobilidade aqui. Pode colocar esse grupo aqui também? Bora com o livro aqui. Bora o quê? Bora com o livro aqui. Pode. Eles promovem um monte de eventos também. Uma boa. Todo mundo que sofre com os mesmos problemas. E aí, quando vocês pensam assim, hoje eu vou dormir, vou acordar amanhã e vou batalhar pela melhoria da mobilidade. Por onde vocês iriam começar? Passa aí, Karina, no microfone, daí a gente vai... Cada um vai falando. Tipo assim, pô, beleza, tô ligado que o ciclismo e a mobilidade é o tema que eu vou atuar. Tenho mais ou menos uma quantidade de pessoas na minha mente ali que eu acho que podem me apoiar. E aí, o que eu vou fazer? Tipo assim, qual vai ser o meu primeiro passo? Qual vai ser a estratégia que eu vou usar? E aí cada um vai falar o que faria se fosse batalhar pela melhoria lá dessa causa. Não dá pra falar não, e depois eu... Não, qualquer coisa, tipo assim... Se você achar que acender uma vela vai melhorar, para você a estratégia é ir no campo da vela. Eu acho que reunir todos esses, né, que a gente tentar, né, reunir todos esses que foi colocado ali junto com a gente pra gente poder, sei lá, ter uma conversa. Então você primeiro iria falar com cada um para poder tentar meio que somar as forças ali. Pra tentar unir todo mundo, fazer alguma coisa. Vai, Fernanda. Não, é a mesma coisa que ela falou. Eu juro. Mas aí você, vamos lá, você chegaria nesses grupos e falaria o quê? É a mesma coisa. Não sei. Tipo assim, bati lá na porta do Paracambi Roller. Bate lá no ginásio. A galera tá lá e você vai chegar e vai falar, galera, eu preciso de um momento de vocês. Aí vai todo mundo, tá. E aí, o que você... Não, eu não tenho plano, né? Mas se começasse isso, ia ter que começar com um plano bonitinho. Ia tentar explicar. Beleza, então a gente... Vamos construir. Eu gostei. Então a gente vai nesse grupo, a gente vai apresentar, vai tentar converter essas pessoas através de um plano. Então a gente vai... Qual é o plano? Se você desce de cara lá com a galera... Galera, um minuto aqui. Pode. Eu tinha esquecido dela. Aí qual seria o seu plano para chegar lá e falar com a galera que você tem um plano? E que você precisa contar com eles. Pra mim agora deixa aí. Vai, Ana Júlia, depois a gente volta. Qual seria o plano? Eu ia tentar convencer eles a entrarem na causa, me ajudar e quem sabe divulgar na internet para ver se as pessoas interessadas podem cooperar com a nossa ideia. Beleza. Então, João, a gente chegou lá, a gente pediu a atenção deles, falando que eles querem, que quer contar com eles para nossa causa na rede social, né? Que você falou na divulgação. E aí você vai chegar, olha, eu quero que vocês, se vocês puderem só usar as mídias sociais de vocês para ajudar a nossa causa, e eles vão perguntar, tá, o que você quer que eu faça nas minhas redes sociais? Qual é a causa? Porque assim, eu sei qual é a causa. Ciclismo e mobilidade. Só que eu posso divulgar
1 milhão de coisas. O que você falaria? Não, então a gente vai... Isso. Eu acho que se fosse eu nesse caso, eu acho que eu tentaria chamar a atenção de algum órgão público. Tipo assim, por exemplo, tentar chamar a atenção de alguém que, será que poderia, talvez. Então essa postagem seria para provocar um órgão público. Ou, sei lá, comentar em algum post, ou algo desse tipo. Não sei o certo. Faria. Beleza. Luna. Então temos 2 opções. Posso dar uma diferente? Pode. Eu acho que eu começaria por baixo, eu começaria a estruturar todo um planejamento, toda uma estrutura sobre a mobilidade. Que nem o cara do EAE, tipo, pegou algo que estava no papel e construiu tudo do zero. Acho que eu faria isso primeiro, porque chegar com algo já em mãos, eu acho que dá mais um visual para aquele pessoal que ajudaria a gente. E daria para moldar aquilo, tipo, do jeito que a gente queria, entendeu? Então, acho que eu faria algo mais por base e depois ir construindo tudo que a gente queria construir. E aí? Vocês preferem começar com algo mais por base ou começar indo lá falando o que quer fazer, contar com eles para poder... Eu gostei da ideia da Luna. Se não tiver base, o negócio não adianta. E aí, nosso amigo vai falar qual é a base que a gente vai... Ou não a base toda, né? Mas, tipo assim, o que tu acha que tem que ter na base? Eu acho que a base é juntar a galera que entende do assunto e fazer um plano sobre a causa e depois começar a divulgar para juntar o máximo de habitantes possível. Porque com a certa galera, um órgão público vai ter que fazer alguma coisa. Então, aí já que a gente sabe quem pode ajudar a gente, daquelas opções que estão ali, quem você buscaria contar para poder, tipo, te estruturar na base? Dentro daquelas pessoas ali, ó. Acho que... Sindicatos dos trabalhadores, que são os que mais usam bicicleta para ir trabalhar. E aí, tu concorda? Concordo, e as instituições de ensino também. Então, primeira coisa, vamos criar um grupo para falar sobre mobilidade. A gente, então, iria nesses grupos falar, a gente quer montar um planejamento aqui para poder melhorar ali a mobilidade de ciclismo. Só que eles vão falar assim, tá, então vocês querem atuar como? Manifestando, que aí manifestar é geralmente estar no lado contrário dos políticos para pressioná-los. Mas você também pode tentar atuar num lado mais amigável, tentando criar relações, pedindo reunião para apresentar, que aí já é um lado menos embativo. Então, ir para as redes sociais manifestar, pressionar, ou manifestar fisicamente, né, em algum lugar, tá aqui de um lado, e ser amigo e buscar o caminho da diplomacia com esses poderes é outro. E você, Lucas, preferia agir de qual maneira? Então, eu vou roubar um pouco da Luna. Eu ia querer, tipo assim, fazer tudo da base, entendeu? Tipo assim, igual ciclismo e mobilidade. Tem que ter um objetivo para aquilo. Eu estudar tudo mesmo. E ia nesses grupos, ia fazer uma reunião com eles, dando, tipo assim, o meu plano de ideia ali. E pedir, tipo assim, informações que eles acham e, tipo assim, tentar colocar em prática certinho, entendeu? E, tipo assim, usar esse termo da rede social também, que eu acho que isso hoje em dia é principal, né? E... só isso que eu tenho em mente. Boa. Então a gente vai chegar lá na instituição de ensino. Aí eu vou falar assim, a gente tem várias opções, porque mobilidade é um caminhão de coisa, né? Tipo, dentre tudo que envolve mobilidade, qual seria o teu foco, assim? Vai ser nos ônibus, vai ser nas calçadas, vai ser na arborização, vai ser na rua, vai ser o quê? Meu foco seria nos ônibus, na arborização. Todo mundo... Não? Qual seria o foco? Então passa aqui, vamos lá. Não, por que passou? Deixa eu falar. Não, ele falou. Era só isso? Não, ele deu o ponto que a gente vai falar. Tipo assim, ó. Então vamos chegar lá na instituição de ensino falando, galera, a gente quer montar uma estrutura para melhorar a mobilidade e a gente acha interessante que essa estratégia seja voltada dentro da mobilidade para ônibus e... Porque ela inclui, então você deveria incluir tanto questões para os deficientes na mobilidade, quanto para os alunos que vêm de casa de bicicleta, vêm de casa a pé. Aí a arborização não seria o maior, o principal. Eu acho que deveria
começar com outras questões antes. Falou bonito. Léo, o que você acha? Por qual ponto da mobilidade a gente deveria pedir ajuda dos universitários? Em questão de acessibilidade também, né? Acessibilidade. Porque a gente tem um elevador aqui também que não funciona, né? Então, tipo, o cadeirante não vai subir escada. Então... Boa. Não, e fora que os ônibus agora tá vindo com catraca, né? É o quê? Fora que os ônibus agora, tanto pra entrar e tanto pra sair no Curió, tem catraca. E esses Então, tipo, ônibus que tem catraca na frente e atrás, ele tem aquela elevador de deficiente? Pô, sendo bem sincera, só no meio. Mas alguns ônibus não tem o meiozinho, entendeu? Ah, no Curió não tem não. Mas também quando você fala dessa forma... Um só. Tipo, alguns não tem. Não são todos. Por exemplo, eu sou cadeirante, eu não vou poder fazer uma universidade. É, tu não vai poder estudar, tu não vai conseguir nem chegar na... No ponto de ônibus vai ter que esperar uma cota. Então, ó, a gente... Ah, pô. Não. Não tô falando que eu acho certo, tô falando que eles vão bater que tem um ônibus. Não, então, mas aí, olha só, aí a gente tem que ter o argumento, beleza? Por exemplo, beleza, chegamos na... É porque esse argumento de tipo, quase nenhum funciona, ou quando funciona, isso é vago para quando a gente vai barganhar. Então a gente precisaria o seguinte, andei não tá funcionando, sei que não funciona. Ou então, assim, vamos levantar quantos funcionam e quantos não funcionam, porque também não dá pra gente cobrar com base no acho, tem que ter um dado ali material, entendeu? Mas eu gosto do tema. E aí você? Passa isso. Eu ia Suzy falar pra sobre Suzy. isso, mas acabou que você antecipou. Eu ia falar que o interessante seria a gente se reunir. Como você, dessa vez, vai deixar a gente estar à frente do projeto, vai atuar mais como mediador, a gente se reunir com a turma anterior, que já fez vários planejamentos, e como a gente vai estar executando os planejamentos da turma passada, que a gente vai ser uma turma mais ativa, tá em contato com eles para quê? Pra gente criar um foco. E quando a gente está de cara com essas instituições aqui que vão estar ajudando a gente, e também com os políticos que são esguios e que desvia do assunto, a gente ter uma visão certa. Eu tava dando uma estudada e tudo mais. Um exemplo é tipo, alguém te perguntar, qual chocolate você gosta? Aí você fala, meio amargo. Por quê? Vai te perguntar. Aí você vai falar assim, porque eu acho que no meu paladar cai melhor. Fica vago, como você disse. Se você fala assim, o meio amargo pra mim é melhor, porque não tem muito grau de açúcar e ajuda na minha saúde. É algo mais certeiro. É isso. É a gente se preparar um planejamento não muito elaborado, porque senão a gente não vai pra lugar nenhum também, se demorar muito naquilo. E já ir executando cada parte desse planejamento e correndo atrás de parceria, que no caso seriam essas pessoas. Só que quando a gente chegar para essas parcerias, não chegar de cara com o projeto. Chegar para conversar e mostrando aos poucos a nossa ideia e ver também o que a pessoa oferece. Tipo, a gente não impor a ela o que ela pode fazer, porque a gente nem sabe o limite que ela pode chegar. Por exemplo, a gente não sabe nem até onde a Yara pode chegar com o conhecimento dela. Se a gente já impor, a gente vai dar um limite para ela. Sim, sim. Aí eu acho que seria interessante. Boa, boa. Construir em conjunto, né? Mas... Já falaram tudo? Falou? Calma. Vou te falar. Caraca. Então a gente sabe que a gente está na causa da acessibilidade. E aí a gente pode batalhar pela acessibilidade de várias maneiras. Então, através de fiscalização nos órgãos públicos, se é possível acessar esses espaços, a gente pode batalhar com os ônibus, a gente pode batalhar com as calçadas, pode batalhar com o acesso dessas pessoas em vários campos. Eu acho melhor a gente ter, além disso tudo, a gente ter um foco mesmo como central. Então, aí ele vai falar agora, dentro da acessibilidade, qual é o foco que ele acha que deveria ser central. Porque a acessibilidade também é muito grande, né? Não, acessibilidade você fala, tipo, para um grupo específico de pessoas? Tu que vai escolher. Tu quer melhorar a acessibilidade, para as pessoas irem vir, tipo, não todas as pessoas, né? E aí a gente pode batalhar para a vida inteira pela causa da acessibilidade na calçada, ou acessibilidade dos órgãos públicos em ter rampa, ter elevador que funcione, ou dos ônibus, tipo, não serem duas catracas e ter as rampas funcionando. Eu acho que por mim tinha que ser mais na questão dos ônibus, porque eu acho, né, não tenho dado, mas eu acho que os trabalhadores andam mais de ônibus que de bicicleta, carro, enfim. E o trabalho que faz as idades girar, logo, capital, enfim. Então a frente de atuação que a gente está pensando aqui ficaria na acessibilidade para acessar o transporte público, seja trem, ônibus, van, né? Porque tem van também. E a própria pessoa, né? Então,
Cinema que falar. Não faz parte do negócio de ciclismo. Ainda não, mas. Deixa só fechar. Pô, eu não tenho muita ideia. Mas tu prefere que seja com o transporte público ou tu prefere atuar, tipo assim, na questão da acessibilidade da fábrica aqui, de ter os deficientes poderem acessar aqui sem ter esses problemas todos? Que aí é outra frente de atuação. Mas acho que transporte público mesmo, porque aqui é mais a fábrica, já o transporte público é uma coisa mais aberta, que ajudaria mais pessoas. Mais abrangente, né? Tamires, como você acha Eu já falei demais, fechar, então... Só pra fechar, como você acha que a gente pode... Então, beleza, a gente vai atuar pelo transporte público, acessibilidade no transporte público. Como a gente pode atuar? A gente vai na secretaria, a gente entra em cada ônibus e pede para testar, a gente faz como, assim? Tipo, começa a estudar pesquisa de dados. Eu acho que você iria estudar, né? Como eles falaram, né? Planejar e chegar já com um plano praticamente já feito, né? Aí conseguir ouvir as ideias, como a Suzy falou, e talvez implantar essas ideias também no projeto e chegar até o resultado final. E aí a gente montou esse projeto que a gente tem todas as estratégias. Aí passo para a Stephanie. Aonde você, Stephanie, você está com o seu projeto, com tudo isso em mãos, você vai ser a nossa portadora do projeto. Aonde você vai com esse projeto para poder reivindicar essas causas que a gente falou aqui? O que eu pensei primeiro, antes de todo mundo falar, era fazer uma manifestação na internet. A gente sabe que a internet, qualquer coisa que você joga lá pode ou sujar ou limpar a imagem de alguém. E se a gente jogasse lá, muitas pessoas, mesmo que não sejam de Paracambi, elas iam se comover com a causa e iria dar uma visibilidade muito maior. Entendeu? Presidente. A Laura está falando que votar um projeto de lei. A gente tem que entender que o projeto de lei pode sair da iniciativa do prefeito, pode sair da iniciativa dos próprios vereadores ou pode sair da população também. Vocês podem chegar lá e entregar um projeto de lei. E beleza. Como é que funciona dentro da Câmara? Toda Câmara ela tem um regimento, que é um documento que vai falar como é que vai funcionar, que vai ter informação de funcionamento, de quórum para se reunir. Galera. Como é que vai ser toda a organização dali. E aí, a gente vai ter comissões que serão permanentes. Então, vou pular e vou avançar. Como é que é hoje? Hoje nós temos 5 comissões dentro da Câmara dos Vereadores. Então, por exemplo, fala um projeto de lei que você gostaria de criar aí. Fala aí alguém. Não, é você. Dá uma ideia só para usar de exemplo. Um projeto de lei? De uma lei que vocês gostariam de criar. Que o Curiosei sempre está fazendo. Então, vamos lá. A gente constrói um documento, que é um projeto de lei escrito, com base em um monte de coisa, beleza. Chegou lá, esse projeto precisa passar pelas comissões. Então, primeira comissão, geralmente, né? Eu não li como é que é a regra daqui, mas, por exemplo, Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Quando esse projeto de lei entrar nessa comissão, eles vão avaliar se ela está de acordo com o que a Constituição fala, a questão da justiça e a redação do documento. Dando o aprovado por essas pessoas aqui, ó, que são os que fazem parte dessa comissão, ela pode avançar para a próxima ou, dependendo do projeto, ir direto para a votação de todos. Então, um projeto de lei pode passar tanto por todas as comissões, quanto ele pode passar por apenas algumas e aí já ir para a votação. Quando ela chega para ir para a votação por todos, ela já passou pelas comissões. Então é natural que os vereadores já saibam sobre o que está falando, porque eles precisaram dar um parecer. Lembra quando tem aquele eu sigo o relator? Aquele meme? Sim, sigo o relator. É porque, por exemplo, o nosso projeto de transporte grátis em Paracambi, ele tem um presidente, que é o vereador Igor. Então ele que bota em pauta os projetos de lei daquela comissão. Então, ele que vai... galera, na terça-feira vamos votar o projeto de lei que fala da gratuidade do transporte. E aí, ele vai ser definido qual vai ser o relator. O relator é, tipo assim, o responsável por analisar aquilo profundamente e ele vai dar um parecer e vai explicar para os demais. Então, vamos supor que eu seja relator e vocês sejam só membros da comissão.
eu vou analisar para fazer o meu parecer e vou falar, galera, eu como relator aqui responsável por analisar esse projeto, dou o parecer a favor, taranã. E aí vocês vão votar não ou sim. Então, somos todos a favor? Votamos conforme o relator? Então, nessa comissão foi aprovado e aí ela vai para as próximas se tiver necessidade ou não, vai para a votação de todos. Então, por isso que às vezes é muito rápido a votação, porque isso já foi debatido antes, entendeu? Não é só, tipo assim, eles chegam lá, o que a gente vai votar hoje? Também não é tanto assim. Só que aí, voltando. Então, ela pode ter essa comissão que é permanente, como a gente viu, aquelas 5 lá. Vamos ler cada uma delas. Então, Constituição, Justiça e Redação, Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização, Urbanismo, Infraestrutura e Servidores Municipais, Educação, Cultura, Saúde, Meio Ambiente, Agricultura e Pecuária. E aí quem está fazendo parte disso? O próprio Maconato, que é o presidente dessa comissão. Então todo projeto de lei que passa por esse tema cai sobre ele para definir lá a distribuição do relator ou as votações dentro dessa comissão. E aí tem o Guilherme e o Fernando, que também fazem parte desse grupo. E por fim aqui a Comissão de Defesa do Consumidor, Direito da Pessoa Idosa, Deficiente Físico e da Proteção à Criança e Adolescente, Igualdade Racial. Beleza. Mas caso tenha algum tema que não está ali, que eles queiram criar uma comissão, criaram-se uma lei para falar do turismo, sei lá, das esmeraldas em Paracambi. Não tem nenhuma... Aqui tem a de meio ambiente, que poderia entrar, mas vamos supor que seja necessário criar uma comissão. Aí eles podem criar uma específica para debater aquele projeto ali e ele avançar. Então, às vezes vai passar por todas, que vai levar o processo... Vai levar muito tempo, porque numa comissão alguém analisa e dá um parecer, os outros votam. Aí vai para outra, essa pessoa que vai receber tem que analisar de novo, dar um parecer e os outros votarem. Então, o processo de construção de uma lei não é rápido, assim. Até porque tem que ter essas etapas para que não vá algo esdrúxulo, algo problemático. Mas vão criar uma lei que cause um problema? Meu amigo, nunca duvidem da capacidade que a gente tem aqui no Brasil. Então aqui, em cada comissão, esse projeto de lei vai receber um relator que ficará responsável por analisar de forma mais profunda e dar um parecer. Então, após a apresentação desse parecer, esse projeto vai ser colocado para votação pelo presidente da comissão, e aí ela vai poder apresentar ou emendas, tipo assim, ficou bom, mas precisa acrescentar tal coisa, ou ela vai falar que, tipo assim, não tá certo, tem que substituir, tem que criar um novo, e aí vai ser discutido ali. E aí, caso ele seja aprovado, ele vai votar. Chegou lá na última, tem algo que não adequou, reajusta e passa pelas comissões de novo. Então, também não é algo rápido, né? E aí, no final de tudo, é o final, que todos os vereadores votam. Mas antes disso, lembrando que a gente estava falando sobre levar o nosso projeto de acessibilidade... aonde a gente iria, dentro da estrutura do poder público que envolva a participação da população, a Constituição define a criação de conselhos gestores. E aí o conselho é geralmente formado por representantes do poder público e representantes da sociedade. Então aqui, os conselhos municipais desempenham um papel de grande importância na gestão, porque eles proporcionam um espaço de participação da sociedade nas decisões governamentais. Então, eles funcionam como um controle social da política pública. Então, aí a política começa quando você participa, óbvio, senão o poder vai ser tomado por uma panela, e muitas vezes não representa a gente. E quando você questiona, quando propõe, quando respeita, também não dá para sair pela uma causa atacando outras. Beleza. E aí, quais são os conselhos? Eu entrei no plano diretor que eu estava falando, que tem as regras do município, e eu achei essa lista de conselhos que tem aqui em Paracambi. Então, a gente tem um Conselho de Educação, lembrando que nesse Conselho de Educação eles aprovam as políticas públicas, ou pelo menos se eles não tiverem esse poder, eles dão um parecer. Então, vamos supor que esse conselho ele não defina a regra, mas ele vai se posicionar, seja contra ou a favor. E aí, como lá tem pessoas que são tanto do poder público quanto da sociedade, a gente vai entender que a decisão final daquele conselho vai representar a decisão final da coletividade. Mas aí tem o de cultura, de proteção ao meio ambiente, conselho de saúde, de agricultura, de assuntos fundiários, defesa civil, obras com defesa do consumidor, direitos humanos.
e transporte e conselho de esporte e lazer. Então, a gente sabe que existe um conselho de transporte. Se a gente quer falar sobre a acessibilidade dos ônibus, o primeiro lugar que eu acho que a gente deveria ir é quem faz parte desse conselho de transporte. Quais são as instituições? Porque são eles que vão dar um parecer quando vier uma proposta. Por exemplo, essa nova regra do Curió, que a Rafa falou que vai entrar, eles definiram novas regras, e isso teve que passar pelo conselho. Seja para barrar ou não, ou seja para se manifestar de maneira a dar opinião. E é nesses locais que a gente consegue fazer o controle social das políticas públicas de maneira mais estruturada. Também não vou conseguir fazer parte do conselho de forma permanente do nada. Geralmente você está associado a alguma instituição, porque tem um número de vagas, né? Então vamos supor que são 10 vagas no conselho. Geralmente os conselhos são paritários, então é 5 do poder público e 5 da sociedade. Aí dentro desse da sociedade vai vir um cidadão normal, mas pode vir um representante de empresa, pode vir uma organização, uma ONG, e aí vai ter a regra de quem vai compor. Mas é lá que todas as decisões passam por lá. E aí eu trouxe quais são as competências de um dos conselhos, que é o Conselho de Meio Ambiente. Eu vi que essa lei ela foi alterada, mas eu também não consegui acessar a alteração que eles fizeram porque o site estava fora. E aí eu trouxe a redação da primeira lei, que foi o que eu achei. Então ele vai falar, o conselho é um órgão deliberativo. Deliberativo é o quê? Eles dão uma proposta. Se o conselho recusar, não avança. Então eles têm o poder de barrar. Esse negócio de barrar, a pessoa que está lá, está barrando tudo isso, ela pode impor suas próprias opiniões assim, né? Ali? Então, pode. Como é que funciona? Vamos supor que somos um conselho de meio ambiente aqui. Dessa metade para cá é cada um de uma secretaria, e essa metade para cá, uma representa os agricultores, outros empresários, outro turismo, nanã. E a gente está no conselho porque chegou uma proposta para construir uma fábrica aqui em Paracambi. A gente sabe que ela vai ser localizada naquele ponto que é definido como área industrial aqui em Paracambi, só que ela tem uma série de questões que impactam o meio ambiente que têm que ser avaliadas pelo conselho. Então, vamos supor que chegou para votação. Você vai apresentar o seu ponto. Você vai falar, sou contra por XYZ. Aí ela vai falar, eu sou a favor por XYZ. Mas no final, é um conselho, todos vão votar. Sim, mas o que eu queria dizer é tipo assim, a pessoa que dá a cartada final aqui, tipo, manda votar tudo desde o início. Ela pode pôr as suas próprias... Então, não tem uma pessoa, porque se é um conselho, as decisões são tomadas... Não, conselho, eu falo, tipo, que nem você mostrou antes, que pra chegar até o final, pra quem ser, como fala, ser uma lei realmente... Ah, aqui, ó. Então, isso aí, a minha dúvida era mais nesse aí. Ah, então, tem uma pessoa, tem. No primeiro cara, ele põe a opinião dele, de, tipo assim, isso aqui eu não quero que tenha para caber. Vou te dar um... Sim. Vou te dar um exemplo que aconteceu recente, mas a nível nacional, no Congresso. Tava tendo para votar alguma lei, porque assim, a gente tem um Congresso bem dividido, né? Uns são muito base do governo, outros são muito oposição, e geralmente eles usam isso para fazer articulações. Então, por exemplo, enquanto você não fizer tal coisa, eu não coloco aquele teu projeto para votação, e aí você faz para que... Então tem essa barganha. Então, se o presidente, vereador Igor, quando ele ler as pautas que ele tem dentro da comissão dele para escolher qual que vai para voto, ele pode decidir adiar determinada lei e botar outra. Sabe essas votações que acontecem de madrugada? É tudo isso. O presidente daquela, seja do Congresso ou da comissão do Congresso, que escolhe qual pauta vai ser votada. E, geralmente, qual é a importância? Você ter o presidente do Congresso sendo do partido do governo ou da oposição vai ditar quais são as pautas que vão entrar para votação, porque é o presidente que tem a função de delegar esses temas. Eu super acho. Só que o que acontece? A gente vem... Aí, galera, por isso que é preciso entender a história. A gente é de um país que, historicamente, não se manifesta. Vê o exemplo da França, acontece... a galera tá na rua, meu irmão, virando a cidade do avesso. Já que é muito comum
o que a gente chama de coronelismo. Então, uma pessoa, ele vai lá, te passa na frente de uma fila porque ele tem contato no hospital e tu vota nele. Tu não tá votando nele porque você é a favor dos ideais, você tá votando nele porque é uma troca de favores. E então a gente tem muito essa coisa do tipo assim, não participar. E a partir do momento que você não participa, eles podem decidir conforme os critérios deles. Então, qual foi a última grande manifestação que a gente teve? Foi da escala 6x1, não foi? Então, é uma das causas que a população se reuniu e a gente está conseguindo um movimento para poder mudar a cabeça da... lembrei de outra aqui, ó. A gente teve aquela decisão de um desembargador que inocentou um acusado de estupro com uma menina de 12 anos. A movimentação social, porque tanto das manifestações quanto da Erika Hilton, que entrou no Conselho de Justiça para denunciar essa decisão, fizeram com que ele voltasse atrás. Mas se ninguém fizesse nada, a decisão estava lá. Isso se aplica a tudo. A prefeito, a senador, a vereador, a deputado estadual, deputado federal, tudo. Então, se a gente vê que ele está votando, está decidindo as pautas por uma prioridade da cabeça dele pessoal, partidária, de grupo, que não está levando em consideração a justiça, a equidade, a gente fazendo força consegue reverter isso. Agora, se ninguém não está nem aí, tipo assim, vai continuar... Agora, o que eu te falo hoje o que é feito é isso. Os presidentes que têm o poder de definir o que vai para votação, o que não vai, usam isso de artimanha de negociação. Então ele pode falar assim, o Andrezinho manda um projeto para, sei lá, criar uma nova secretaria aqui, a Secretaria de Acessibilidade. E aí ele manda para a Câmara dos Vereadores. A Câmara dos Vereadores precisa fazer o rito dela e aprovar para que a secretaria seja criada. Mas e se o presidente falar assim, tá, mas eu só vou botar para votação aqui se tu, fizer aquela atividade lá que a gente tinha combinado. E aí ele consegue dificultar o processo para barganhar outras coisas, entendeu? Então essa politicagem ela acontece muito entre o poder legislativo e o poder executivo. Então, tem político que prefere falar assim, não adianta só o executivo ser de um partido e o legislativo ser de outro, porque eles trabalham em conjunto. E se eles são opostos, eles vão ficar, tipo assim, usando para poder... as armas que eles têm para poder tentar conseguir os seus interesses próprios. E que muitas vezes, pela falta de participação da sociedade, não é o interesse da sociedade, é o interesse do grupo mesmo. Entendeu? Então, a pessoa que tem o poder são sempre os presidentes. E aí tem o presidente de cada comissão e tem o presidente da Câmara. Entendeu? Já no Conselho, não. O Conselho é uma coisa que vai ser uma votação ali. E aí... então eu vou ler aqui porque fica mais fácil. Então, por exemplo, qual é a terceira competência aqui do Conselho? Deliberar sobre a paralisação ou embargo de obras e atividades que estejam causando ou possam causar danos ao meio ambiente. Então, o Conselho tem o poder de votar o embargo de uma obra ou atividade que possa causar, esteja causando ou possa causar. Só que para isso precisa ter uma decisão coletiva. E aí, se esse conselho é composto por metade de população e metade de poder público, já fica mais difícil deles terem a sobrepor os seus interesses pessoais aos da população. Então, foi uma estratégia que tem na Constituição para poder você conseguir ter esse controle. E por que isso não acontece em larga escala? Porque também não dá para cada indivíduo interferir na gestão, senão imagina, para cada determinação tem que ouvir 200 milhões de pessoas. E aí a Constituição fala, o poder emana do povo através de um representante. E aí por isso que você vota em alguém, porque se fosse para todo mundo contribuir com a gestão, ficaria um caos. E aí, no papel é muito legal, porque, por exemplo, eu tenho meus valores ambientais, então eu sempre vejo as questões ambientais dos prefeitos do meu bairro, do meu município, dos vereadores do meu município. Só que quem não tem essa visão, fica aí. Então, assim, a Constituição fala, vote em quem representa você, porque a gente tem que ter um representante. E aí tem lá um representante a nível municipal, na Câmara dos Vereadores, um representante a nível estadual na LERJ, e um representante a nível nacional
que é a do Congresso Nacional pelos estados. Só que se o teu critério para escolher o teu representante não é o que é o melhor dentro do que você acredita, já desvirtua todo o resto do sistema, porque a gente está botando lá dentro quem não representa a gente, entendeu? E aí quem está lá dentro está tomando as decisões, está tomando as decisões. É meio foda porque... Perdão. Porque... Não. Porque, tipo assim, às vezes o cara que tá ali, que você vê, pô, me representa em tal parte. Mas ele não me representa em algo que, pô, eu acredito muito também. Então, o peso do nosso voto, eu acho que fica em tentar equilibrar as coisas. Pelo menos ao meu ver. É porque o peso, na verdade, não é o peso só do voto, né? Porque, por exemplo, vamos supor, vai vir uma chapa, tá só concorrendo gente que eu não sou a favor. Beleza. Por algum motivo, aquela pessoa chegou ali, por alguma articulação, ela chegou ali, porque assim, um partido político não vai botar um representante que ele não acha que vai ser votado. Já começa por aí. Mas vamos supor que não cabe ao nosso controle definir. Ele foi pra... A gente escolheu das 5 opções o menos pior. Tá. Não é porque ele não me representa que uma vez que ele entra, acabou as minhas atuações. E aí você vai começar a cobrar. E aí você vai cobrar como? Através dos conselhos, de diversas maneiras, né? As redes sociais, movimentos sociais, manifestações, tem diversas formas. Sim, mas e quando, tipo, alguém puxa outra pessoa, tipo assim, pô, você é meu familiar, você é o presidente, é o prefeito, e você me puxa porque eu tenho o mesmo sobrenome que você. Isso, tipo assim, isso não tira o peso do nosso voto. Então, tira, na verdade não tira. Porque a gente tem o julgamento ético e a gente tem o que pode e o que não pode no papel, né? Documental. Se puder nomear, geralmente não pode, tá? Mas vamos supor que nomearam. Aí cabe a gente fazer o seguinte: tem alguma regra que fala que no município daqui não pode nomear parente? Ou alguma regra no estado ou alguma regra federal? Se for, é fácil. É só denunciar, porque não pode, tá errado. E se for possível, e é só uma questão ética, é possível, mas não acho que seria legal. Aí cabe a gente contestar para que seja criada uma regra onde não possa, ou para que se substitua aquela pessoa. Isso abrange qualquer tipo de parentesco, por exemplo, não só parentesco, mas também em questão de amizade? Tipo, você é meu amigo, mas você quer me colocar lá, então você me puxa. Sim, sim. Qualquer laço familiar que você tenha, e você coloca aquela pessoa exclusivamente por isso, é considerado o que ela falou. Aí você pode... Não, às vezes a pessoa é até capacitada, mas se ela for tua parente, já não pode. Não. Aí vamos, por exemplo, determinada fala de um secretário do seu município, você achou um absurdo, a gestão não tá boa, você não concorda e você acha que ele não deva continuar. Todas essas causas, elas precisam ter um tamanho social. Porque se eu chego lá no prefeito e falo, gostaria de substituir o secretário tal. Pô, o que é a opinião de um na opinião do todo? Agora, se você chega com um grupo grande e fala que gostaria, é diferente. Então você precisaria, primeiro, você não é a favor, nesse cenário, de ter um primo do prefeito em determinado cargo. Tem mais gente que é contra? Tipo assim, então vamos supor que todo mundo aqui é contra. Pô, então vamos batalhar, porque é uma causa social, entendeu? Entendi. E aí você vai, e aí tem várias maneiras. Você pode fazer uma solicitação ao próprio prefeito por mais A mais B, solicitar uma reunião para conversar, ou então ir na Câmara dos Vereadores, pedir para criar uma lei que proíba determinados vínculos para ocupar o cargo. E aí cabe a gente articular, porque assim, não tem nada que não possa ser conversado dentro da política. Entendi. Existe uma lei que a gente não é a favor, a gente pode ir lá nessas pessoas para ou mudar, ou cancelar, ou criar uma nova. Mas aí o peso de, tipo assim, eu chego lá com uma lei já pronta. E aquilo que a gente falou antes, de, tipo, chegar lá e ele não aceitar pelos próprios critérios. Isso também pode acontecer? A chance disso acontecer, inclusive, é muito bem grande. grande. E aí, aí você tem dois caminhos. Você tem um caminho amigável, onde você vai tentar falar com cada um, pedir reunião, apresentar a sua ideia. E tem que entender que a sua ideia não necessariamente vai ser a ideia final, né? Porque ela pode passar por ajustes.
Esse é o caminho maneiro. Vamos supor que você chegou lá, tem um vereador que você é muito próximo, você apresenta a proposta para ele, e aí consegue falar com os outros, e beleza, aprovamos. Lindo, maravilhoso. Vamos supor que você apresenta uma proposta e não é do interesse dele. Ele vai falar por A mais B que não, e aí você vai falar, tudo bem. Vou movimentar, vou mobilizar a população aqui em prol da minha causa, com os meus argumentos, e vamos cobrar. Quando ele precisar dos votos para se eleger, ele precisa representar o povo. Se a vontade do povo é essa que você falou, ele vai precisar, senão ele não vai conseguir o voto dessas pessoas. Por isso que essa questão do todo poder emana do povo, é porque se eu preciso do voto de vocês todos para eu me eleger, vocês querem uma demanda e eu não atendo, pô... Mas aí, se ele atender aquela demanda, tipo assim, faltando pouco tempo para as eleições e aquilo, tipo, ele tenta botar ali no peso da balança algo que ele não é e que ele nunca fez. Mas aí a gente tem que entender o seguinte, a gente está com o projeto de lei da acessibilidade para os ônibus. Independente se ele está usando isso para se promover e que ele não é contra, o nosso objetivo não é que ele goste da nossa causa, é aprovar a nossa proposta, entendeu? Então, assim, ele pode ser o maior 7-1, que não é a favor, tem todos os problemas. Mas se o meio de a gente conseguir aprovar esse projeto de lei seja porque ele se propôs, também a gente precisa e a partir do aproveitar. Momento em que ele assina aquilo e aquilo não pode voltar atrás. Não pode voltar. Mas por ele mesmo, ele aprovou, sim, tá lá, tá acontecendo. Ele pode mandar aquilo tudo parar? Ele pode falar que adiar, pedir tempo para análise, ele pode ou só voltar atrás. Então, ali na hora de tentar se eleger, ele pode falar, não, eu tô fazendo isso, isso tá acontecendo, a população tá vendo. E na hora, assim, tá lá dentro, ele pode mandar parar tudo. Pode. É que é o que mais acontece, que é a gente prometer e não cumprir o que prometeu. Por isso que prometer, entre prometer e cumprir o que prometeu, tem que ter um acompanhamento para saber se prometeu. Isso que ter uma lei para tipo, a partir do momento em que você assinou aquilo, não pode voltar atrás. Porque, tipo assim, você faz aquilo tudo, aí você vai... Então, aí vamos supor, eu sou de Santa Catarina, vereador de Balneário Camboriú, igual eu vi. Aprovaram uma lei que cancela as cotas nas instituições públicas. Se a gente coloca uma lei com essa regra de que uma vez colocado não pode voltar atrás, pode ser um problema para aprovar certos absurdos. Porque a gente não pode partir do pressuposto que aquelas pessoas elas estão nas melhores das intenções. Entendeu? Mas aí, tipo, essa lei não poderia ter uma abertura para esses tipos de aprovação? Tipo assim, quando infringe algum direito, tipo os direitos humanos ou... Então, só que não é a lei que rege isso, aí já é o judiciário. Por exemplo, essa lei, essa lei que você está falando, vamos supor, aprovaram essa lei lá no município, em Balneário, que cancela, eu não lembro se foi no estado todo ou se foi só no município, que cancela as cotas, acabaram as cotas. Só que a gente sabe que nada pode superar nem a lei do Estado, nem a lei da Constituição. E aí tem um dispositivo na Constituição que é a ação direta de inconstitucionalidade. Então eles entram na justiça, no judiciário, falando que aquela lei, ela viola algum direito constitucional. E aí o judiciário vai lá e inviabiliza aquela lei. Entendi. Entendeu? Uhum. Que acontece muito. Mas ainda assim, ainda passa, tipo, por uma pessoa que pode ou não colocar o critério. Por isso, quando a gente fala com cuidado do voto, é tipo assim, é melhor eu me exercitar e comer bem do que eu confiar no remédio que vai curar o meu problema lá na frente. Sim. Então é mais fácil você escolher alguém minimamente adequado para estar lá do que depois ter que ficar cobrando, manifestando, fiscalizando. Entendeu? E aí já tem vários pontos, vários red flags, né? Então... o primeiro e o maior de todos é a questão do voto, porque se a pessoa se submete a comprar voto, ela já tá deixando claro que, tipo assim, ela não quer te argumentar. Ela não quer falar por A mais B por que você tem que votar nela. Ela já quer te dar o dinheiro pra você ficar ali. E a partir do momento que você vende o seu voto, também você se coloca no lugar de, tipo assim, pô, eu cobrei o voto, né? Aí eu vou lá questionar o cara, meio que fica... Não teria moral. Falar, e tu aceitou aquele dinheiro lá? E aí, tipo assim... tá os dois no erro, tá ligado?
Porque é igual na lei lá, se você rouba um produto e quando você vende, quem compra o produto roubado também recebe uma punição. Então não é só quem... Por isso que fecharam também o ferro velho aqui, que fechou. Muitos ferros velhos. Ferros velhos são problemas seríssimos, porque eles não fazem controle do que chega. O cara roubou uma tampa de bueiro, ele vai lá e vende pro ferro velho. Aí ele vende, fala que o salgador de veio, mas a obrigação deles É muito comum a gente ver Polícia Civil fechando o ferro velho justamente porque eles entram na receptação, que é a aquisição de item roubado. E aí estão descumprindo uma regra. Tanto que se você... tipo assim, você comprou um celular de alguém e se você saber que é roubado, ir lá e devolver e entregar pra polícia, você já não recebe punição. Agora, se você não fazer isso... Aí você pode entrar eles não encaram nem como... Como é que você falou? Receptação. Isso, já é como roubo. Então você também roubou, então vai você e ele. Tá vendo como é que não é uma parada simples? Uhum. Então, tipo... deixa eu só ver outra aqui, ó. Aqui, ó, esse aqui, 9. Promover e realizar audiências públicas. Alguém já ouviu falar de audiência pública? Não? Audiência pública é marcar um encontro aberto à população fisicamente em um local publicado para ouvir as demandas da população. Então, o Conselho pode promover a realização de audiência pública. Então, se a gente vai lá no Conselho de Meio Ambiente e solicita lá, por articulação, que a gente quer uma audiência pública, aí o poder público vai ter que abrir uma audiência para ouvir as demandas ambientais. Porque é um poder do Conselho. Então, aí seria no Conselho de Transporte, aí já é outro conselho. Saúde principalmente. Tu já foi lá, meu joelho tá bonzinho até hoje. Ó, outro ponto aqui, ó. Fiscalizar e avaliar a realização do licenciamento e outras regularidades de processo e nananã. Então, o Conselho pode fiscalizar. Então, se eu sou representante da Onda Verde, por exemplo, a Onda Verde tem, pelo menos até onde eu vi, ela poderia participar do Conselho daqui. Então, eu tô lá, representante da minha instituição. Se a minha instituição é uma ONG ambiental, houve a demanda de vocês, que vocês querem uma fiscalização em determinado empreendimento, eu, como representante do Conselho, posso ir lá fiscalizar. E trazer a fiscalização para dentro do Conselho e decidir ou não se a gente vai paralisar ou embargar a obra. E aí, quem fez isso não é o poder público, é a sociedade civil representada dentro do Conselho. Por isso que o Conselho é tão importante, porque ele consegue frear vontades públicas que estão contra os interesses públicos, digamos assim. A gente vai falar disso mais pra frente, com mais detalhe, porque falando o texto da lei fica um pouco difícil. E aí, só para finalizar, como articular a aprovação de um projeto de lei? Você pode fazer através do diálogo, né? Mapear todos os vereadores que compõem essas comissões, ir lá dialogar com eles, que é aquele caminho que eu falei da diplomacia, que é a política, né? Resolver as coisas sem o uso da força. Você pode ir, no âmbito dessas comissões, lembrando que todas essas reuniões das câmaras, elas são públicas, as pessoas podem participar. Elas não vão ter direito a voto. Mas eu não sei se vocês lembram, na Alerj, teve uma manifestação do aumento dos professores, e aí estavam os deputados estaduais votando, e uma galera na tribuna fazendo pressão, gritando, levantando placa, para tentar reverter ali e conseguir os seus ganhos. Então, por mais que você não tenha direito a voto, a pressão que você faz naquele momento influencia o voto. Então, você pode ir também no âmbito dessas comissões, ou então, demonstração de apoio popular, né? Constrói um plano de comunicação, mobiliza a galera e aí pressiona eles para que eles tenham a iniciativa. Então, você pode ir tanto da maneira amigável quanto da maneira do poder da comoção. E a política, ela é o dia a dia, ela não está apenas no governo, ela está em situações diversas. Então, quando a gente decide uma regra aqui dentro da sala, é uma política pública que a gente criou, só que ela é pública no âmbito da sala de aula. Então, quando uma escola define normas de qual roupa vai usar, rola uma política ali. Essas pessoas se decidiram, reuniram e definiram alguma coisa. E essas políticas, elas acontecem até dentro de casa. Quando a sua mãe fala que você tem que sair e voltar 9 horas da noite,
Você pode contra-argumentar, você pode falar, eu lavo louça, eu faço isso. Isso é política. E aí ela se expande para todas as áreas, entendeu? Então, é isso.